coisas que não fazem sentido ensinar para a criança com atraso de fala. Vocês acham mesmo que tem alguma coisa que não vale a pena ensinar? Sim ou não? Hein? Vocês acham que vale a pena ensinar tudo? Contem pra mim. Não me deixem aqui falando sozinha. Vamos melhorar nossa interação. E eu tô achando que vocês estão em dúvida. Então vamos lá, gente. Eu escolhi esse tema hoje porque realmente, com essas perguntas que vocês me mandam aqui, com as perguntas que vocês me mandam no direct, eu percebo assim que vocês sempre me falam, sabe que eu tô ensinando tal coisa, mas mesmo assim ainda não fala. E aí é muito recorrente o que vocês estão ensinando. A grande maioria das mamães estão ensinando. Então, eu digo, não, vou transformar isso numa live, porque daí eu abordo logo de uma vez para mais mães poderem saber sobre isso. Ou aqui, muita gente na dúvida, se na dúvida, tem gente que acha que não, tem gente que acha que sim. Então vamos lá. Sabe o que eu ouço muito? Eu ouço assim, quando eu pergunto, sim, mas e aí, como é que tá aí? Como é que você estimula? O que tá fazendo? Eu ouço muito dizer assim, eu ensino as letras, eu ensino os números, eu ensino cores, e mesmo assim meu filho não fala. Ou então, às vezes, diz assim, ele sabe todo o alfabeto, sabe todos os números, mas ele mesmo assim ele não consegue falar, ele não consegue responder as coisas para mim. E aí vem a resposta, né? Lua, né? Afinal, nem tudo vale a pena ensinar? A resposta é não. Por quê? Por que a resposta é não? Porque a Day aqui, lembrando também, fala inglês e não chama a mamãe. Né? É verdade. Tá lá, né? Fala várias frases em inglês e não fala mamãe. Então, assim, às vezes a gente está perdendo um tempo precioso ensinando para essa criança que já está com atraso de fala coisas que não fazem sentido ainda para elas. A gente precisa entender que existe um tempo cronológico de se aprender determinadas coisas. Então, letras, números, cores, são coisas que a criança vai aprender melhor quando ela estiver ali pelos 4 anos de idade, 3 anos e meio, que coincide justamente com a fase escolar, né? Se o seu filho conhece todas as letras, conhece todos os números, isso não é significativo para a gente, porque interessa muito mais aquela criança que consegue usar a fala para se comunicar do que aquela que conhece uma sequência. Alfabeto, números, é apenas uma sequência que é possível ser decorada, mas que a gente não consegue utilizar para responder absolutamente nada. Então, se o seu filho não está conseguindo lhe responder nada, não está conseguindo se comunicar, né, com você, não fique ensinando para ele essas coisas, porque só faria sentido para a criança, para a gente ensinar para a criança que está com atraso de fala, letras, números, cores, essas coisas que são mais abstratas para ela, se, digamos, eu pedisse assim, tá, ela sabe todas as letras do alfabeto, então me fala uma palavra que começa com P. Ela não vai conseguir responder, porque ela não entende o que é o P. Ela não entende que essa letra serve para formar outras palavras. Isso não tem significado para ela. Ela apenas decorou uma sequência que não vai ajudar ela a falar realmente. Então, assim, eu várias vezes, assim, pais me falam assim, Lua, a falar até que ele não fala, mas menina, ele é super inteligente, porque ele decorou, ele decorou não, ele sabe todas as letras do alfabeto,
todos os números. Isso ele sabe tudo. Fala as cores em inglês. Às vezes a criança sabe falar a cor e nem está associando a cor verdade, ela só sabe o nome. Então, realmente, tem algumas coisas que não vale a pena a gente ensinar para a criança que já está com atraso de fala. A criança que está com atraso de fala, nosso objetivo maior é qual? Que ela consiga utilizar alguns sons, algumas palavras para se comunicar com a gente. Então, baseado nisso, o que vocês acham que a gente tem que ensinar para a criança? Como é que vocês acham que a gente tem que fazer para ela falar? Se número não faz sentido, letra não faz sentido, o que vocês acham? Inclusive, até em brinquedos, que é uma coisa que vocês me perguntam muito, que brinquedo para tal idade, Lua? Que brinquedo para tal idade, Lua? Né? Qual o melhor brinquedo? E às vezes, até quando eu vou ver assim, os brinquedos que tem, são brinquedos também ensinando a mesma coisa. Aqui, som dos animais, resposta de $1 milhão. Oh, vai entrar na conta, será? Vou passar meu Pix, então, para vocês. Gente, o que vale a pena ensinar para essa criança que a gente quer ajudar a desenvolver a fala são as experiências do dia a dia, a nossa vivência. Se você fica perdendo seu tempo querendo que ela decore letras, que ela decore números, se você fica aí tentando estimular através só de repetição, repete palavra, repete o nome, você não vai ter sucesso. A criança vai continuar com atraso de fala. Porque a gente aprende as coisas através da experiência que a gente vive, através do exemplo que a gente tem. E, através da compreensão que a gente tem do mundo e das coisas, dos alimentos, dos objetos, dos brinquedos, seja lá do que for. Então, não adianta eu ficar aqui, se eu tenho uma criança com atraso de fala, que está falando pouco, que não está falando nada, e querer ensinar para ela, olha, esse é o A, esse é o B, esse é o C, A, B, C, D, F, G. Esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3. Se quando eu pergunto um negócio para ela, ela não consegue me responder. Não adianta eu também ficar aqui querendo que ela fale, só assim, caneta, fala para mim, caneta. Livro. Copo. Fala copo. Não faz sentido para ela. Entende? Ela vai seguir com atraso de fala. A gente precisa proporcionar experiências que ofereçam fala, para que ela compreenda que a fala é algo bom, algo poderoso e que a gente usa para se comunicar. O objetivo maior da fala é comunicar algo a alguém. Então, se eu estou falando coisas que não comunicam nada a ninguém, isso não adianta, isso não é uma fala com um objetivo real, entende? Então, parem de querer ensinar essas coisas que a criança vai ter oportunidade de aprender ali, mas quando ela estiver próximo à fase escolar, quando ela já tiver mais maturidade neurológica para entender isso. E vale ressaltar aqui também que mesmo aquela criança que já está nessa fase escolar, mas que ela apresenta atraso de fala, que ela ainda fala muito pouco, ainda assim essa criança, você não tem que se apegar tanto que ela saiba essas coisas, tá? Você, claro, não estou dizendo aqui, não falem nunca mais. Você pode citar assim aqui e colar, olha, isso aqui é rosa, Falar de cor, digamos, olha, essa cor rosa começa com a letra R, mas o objetivo não é que a criança de fato grave, entende a diferença? Então, o que vocês têm que oferecer para essa criança, De novo, uma experiência que favoreça a fala. E que experiências são essas, Lua, que favorece a fala, pelo amor de Deus?
conversar com a criança. O hábito de conversar, nomear e explicar tudo para a criança favorece o desenvolvimento da fala dela, porque ela a todo tempo está vivendo a experiência de fala. Ela a todo tempo está ouvindo falarem e explicar as coisas para ela. Então, ela a todo tempo está registrando aqui dentro, no auditivo e no cérebro dela, elaborando cada vez mais a compreensão daquelas situações, para que então ela consiga falar algumas palavrinhas relacionadas àquela atividade. Você precisa, contar histórias para o seu filho. Seja lá qual histórias da sua vida, história do dia a dia, história do que aconteceu na sua tarde, histórias de infantis, aquelas que a gente conhece. Deixe sua criança participar desse contar de histórias. Vocês precisam, pelo amor de Deus, vocês precisam brincar focado. Brincar como é a palavra? Me fugiu a palavra. Brincar direcionado com a criança, de verdade. Criar o hábito da brincadeira. Eu percebo hoje que os papais e as mamães estão brincando muito, muito pouco com as crianças. As crianças estão envoltas de muitos brinquedos a pilha. Brinquedos a pilha, que eu falo, sabe? Aquilo que a criança vai, aperta um botão e o brinquedo faz todo o resto. A criança não tem que fazer nada. Eles também não ajudam. A criança precisa brincar de verdade, fazer os movimentos, O desenvolvimento da criança nunca vai ser uma coisa só. A gente tem que sempre tentar incluir tudo, coordenação motora, equilíbrio, sistema sensorial e a fala também. O problema é que a gente dá uma grande esquecida na fala na hora dessa estimulação. Então, o brincar mesmo, jogar bola, correr, brincadeiras antigas que a gente tinha, de ajudar a elaborar melhor o faz de conta da criança. Hoje em dia está muito perdido isso. Então, assim, a gente precisa resgatar essas coisas quando a gente quer ajudar no desenvolvimento da fala. Assim, se você para brincar, mas para brincar com aqueles brinquedos que é para ensinar letra, ensinar número, talvez ele não seja tão efetivo quanto que nem quem falou aqui logo quando eu perguntei o que ensinar, do que você pegar os animaizinhos e fazer os sons dos bichinhos com seu filho. As crianças, elas começam a falar por volta de 1 ano de idade, que é esperado as primeiras palavrinhas, e uma das coisas que estimula a fala nessa idade é ensinar as onomatopeias, os sons dos bichos. Então, é muito mais efetivo para uma criança com atraso de fala você fazer uma brincadeira, contar uma história que envolva esses sons, do que você seguir lá ensinando coisas que não fazem sentido. Outra coisa é você permitir que a criança participe da rotina, da sua casa, das coisas que acontecem diariamente. Muitas vezes em casa é assim, tem o momento da criança e o momento dos adultos, Não, olha, isso aqui não é para te fazer, quem vai fazer é só a gente. Não, agora é a conversa de adulto, não é seu momento também de falar. E a gente deixa de colocar aquela criança em posição de falante. Muitas vezes nas coisas que a gente faz, a gente acaba comunicando para a criança que as tentativas dela de comunicação, tentativas dela de fala, não é tão importante assim para mim. Isso pode esperar. Na verdade, a tentativa de fala e a fala só tem que acontecer quando eu quero, Quando eu peço lá pro meu filho, repete tal coisa. E aí ele não faz, aí eu digo, meu filho não fala. Aí quando ele vai tentar fazer espontâneo, não é o momento dele falar. Tudo isso, todas as atitudes que a gente tem, a gente comunica alguma coisa. E para a criança, muitas coisas que nós fazemos, adultos, com as crianças, passa a informação para ela de que ela não sabe falar, de que ela não é compreendida, de que ela não é entendida. E se tudo é dessa forma, para que eu vou tentar falar? Para que eu vou insistir nisso aí? Entende?
Então, deixem que as crianças participem mais, né, da rotina do dia a dia. As crianças, elas tentam tanto ajudar os pais, elas gostam disso. E a gente fica segurando para não deixar, né? Eu vou falar aqui um negócio para vocês aqui. As crianças, elas querem mexer em vassoura, panela, controle. Não porque elas acham que seja mais divertido, mais legal. Pelo simples fato de que elas acham que isso é o brinquedo do papai e da mamãe. Porque é isso que vocês têm o tempo todo na mão. Então, se é o brinquedo do papai e da mamãe, da vovó, de quem está aí na sua casa, por que que eu não posso brincar? E aí, quando você não permite, você perde um ótimo momento de estimulação da fala e da linguagem. Você perde um momento de proporcionar uma experiência em que você consegue desenvolver a fala do seu filho. Faz sentido para vocês ou não? Sim ou não? Que live top. Obrigada. Olha, a Rogélia aqui no Face está me convidando para ir para Poços. Menina, eu acho que eu vou começar a viajar pelo Brasil inteiro, que o tanto de convite que eu tenho para ir morar em outro canto agora. Ó, sim, faz muito sentido. Sim, sim, nossa, verdade, aqui já vai 4 controles da TV. Faz muito, sim, bastante. Exatamente. Se faz tanto sentido, você percebe que às vezes a gente está desperdiçando um tempo. Às vezes a gente está se desgastando, ensinando umas coisas para a criança e que não vai ajudar ela a destravar a fala dela, que não vai ajudar ela a desenvolver a fala, que não vai ajudar ela a sair do ponto que ela está para o ponto que ela deveria estar na curva do desenvolvimento da fala. Então, sabe como é uma ótima forma da gente saber se a atividade que a gente está propondo para a criança vai ajudar ela a desenvolver a fala? Primeiro, pensar se aquilo lá vai ser divertido, legal, né? Se eu vou conseguir fazer com que meu filho ache que aquilo vai ser interessante. Primeiro ponto. Segundo ponto é se com aquela atividade eu vou conseguir a todo tempo estar falando com ele, explicando as coisas para ele, dando sentido para aquela atividade, explicando, contextualizando. Entende? O segundo ponto é se eu vou conseguir também pensar como uma criança da idade do meu filho. Às vezes, mesmo fazendo isso, a gente ainda quer, a nossa expectativa é tão alta que a gente começa a exigir da criança mais do que naquele momento ela pode nos oferecer. E as crianças, né, se ela lhe oferece uma comunicação através do gesto, você tem que valorizar. Comunicação através do gesto faz parte do desenvolvimento da fala. Se ela falou um pedacinho de uma palavra que ela nunca tinha dito, se ela falou uma palavrinha pequena do que ela nunca tinha dito, fez um som que ela nunca tinha feito, você tem que valorizar isso com a criança. Você tem que demonstrar para ela: eu entendi, mamãe entendeu o que você disse, fantástico, é isso mesmo. Ah, você falou caneta, né? A criança falou lá só cal, falou eita. A caneta, então vamos desenhar com a caneta. O problema é que não sei por que vocês não fazem isso. Né? Porque faz tanto sentido. Faz tanto sentido ser desta forma que eu fico, meu Deus. Mas sabe o que é isso? Às vezes, o óbvio precisa ser dito para a gente começar a se movimentar. A Adriana Porte está aqui falando no YouTube que ela faz festa lá. Uma boa coisa de ser lembrada também, que a gente tem que comedir a nossa comemoração também.
Em algum momento vocês já viram quando assim, a criança faz alguma coisa que a família vira, fez tal coisa, e a criança olha, começa a virar o becinho e chora? Naquele momento você assustou seu filho, você não comemorou com o seu filho. Então, a gente tem que também saber comedir isso aí. É muito mais importante você comemorar, dando sentido para ele, dizendo assim, eu entendi o que você disse, nossa, do que legal, do que virar, show, falou, ele falou, repete. Entende a diferença? Então, a gente precisa se organizar nesse sentido também. Eu subi aqui nos comentários só porque eu vi aqui a Neuza Caroline 20 falou, a fonoaudióloga mandou tirar o desenho do Pocoyo porque ele estava imitando muito e não falava mais. Gente, desenho, telas, para criança que tem atraso de fala, não desenvolve fala não. Na verdade, não desenvolve fala nem com a criança que fala, né, dentro do que é esperado. Isso é pura ilusão de vocês, tá? E aí acontece isso aí. A criança fala, reproduz o que vê no desenho, mas não sabe usar com sentido isso. Além do que, né, claro que tem aqui eu não posso deixar de citar para vocês, que tem um transtorno da fala que se chama ecolalia, em que a criança consegue repetir absolutamente tudo que ela ouve, né? Fala de personagens, mas não consegue falar para se comunicar de fato. Mas isso aí é outra história também. É só porque eu preciso falar para vocês, para não dizer que eu não citei isso aqui. Mas a gente tem que se organizar e pensar se aquilo que eu estou ensinando para a criança faz de fato sentido, né? Se vai de fato ajudar a desenvolver, se vai ajudar ela a desenvolver comunicação através da fala, ou se eu só estou desenvolvendo uma fala que não vai ajudar a ela a se comunicar, né? Só uma sequência decorada de coisas, entende? Isso faz toda a diferença. Então lembrem sempre que o que ajuda a desenvolver a fala são as experiências que a gente consegue proporcionar para a criança e que nessa experiência tem muita fala, tem muito diálogo, muita conversa, muita explicação. É isso que faz sentido. Ensinar para uma criança, seja ela inclusive com atraso de fala ou sem atraso de fala, que quer desenvolver direitinho. Essas outras coisas, né, é o mesmo do que eu vim para um bebezinho recém-nascido e querer ensinar matemática para ele. Não faz sentido nenhum. Concorda? Entende? Então, mamães aqui que agora entenderam melhor o que vale a pena ensinar e o que não vale a pena ensinar para uma criança que não consegue se comunicar. Não cometam mais esses erros de ficar ensinando essas coisas. Proporcionem experiências. A gente aprende muito por experiências e a gente aprende muito por exemplo. E principalmente pelo exemplo da mamãe, pelo exemplo do papai, por exemplo das pessoas que a gente convive. As crianças reproduzem muito o que elas veem. Então, vocês precisam utilizar isso a favor do desenvolvimento da fala, a favor de vocês, a favor do que vocês querem. Entendeu?